Outra pergunta que veio é qual a melhor forma de utilizarmos o WhatsApp para a comunicação dos alunos de uma forma geral, tá? Pessoal, eu sou super ortodoxa nesse sentido. Eu procuro dizer o seguinte: no meu ponto de vista, aluno, a grande maioria é menor. Portanto, a gente teria que pensar em lista de transmissão. Por que lista de transmissão, doutora? Isso às vezes pode dificultar, porque vai criar inúmeras conversas. Mas lista de transmissão, ainda que seja por turma, série, enfim, você inibe essa situação de expor o dado de terceiro ao outro. Porque ainda mais quando a gente está falando de menor, onde eu tenho que pensar numa intervenção de Ministério Público, eu tenho que pensar que eu preciso obrigatoriamente do consentimento dos responsáveis legais. A lista de transmissão, ela facilita para eu não permitir que essa criança ela tenha o dado de outra, tá? Agora, vamos supor para aquelas instituições que você não tem a lista de transmissão, não quero adotar, eu faço grupo e eu dizimo essa informação através de grupo, tá? Eu tenho que pensar, então, esse grupo obrigatoriamente tem que ser a partir de uma conta oficial, como a doutora Maria já muito enfatizou, mas ele tem que ser fechado, sempre, sem essa possibilidade de pensar em um grupo aberto. Ele nunca também pode ser da conta pessoal desse colaborador. Por quê? Por que fechado? Fechado porque a gente tem que pensar que são crianças, onde está em desenvolvimento ainda uma inteligência emocional. Então, quando você deixa num grupo aberto, com certeza vai vir outras informações, vai vir outras perguntinhas, bom dias, fotos que não são de cunho pedagógico, que não é o intuito da instituição. Além do que a gente já viu, tem documentado, que ocorre às vezes o bullying pela ferramenta do WhatsApp. Já está ali formado. E a instituição já facilitou. E na medida que ele ocorre dentro do grupo formado pela instituição, vocês são responsáveis pelaquela prática diretamente. Tá? Então a gente tem que pensar que sempre deve ser um grupo fechado até para o controle dessa informação. Outra situação, para utilizar a ferramenta particular do aluno, eu preciso obrigatoriamente do termo de consentimento dos pais. Então, quando eu estou pensando lá do desenho, você pode falar assim, doutora, quando eu fiz o desenho do mapeamento da política da Lei Geral de Proteção de Dados, eu já coloquei lá que o dado coletado, ele é utilizado para comunicação. Tá, ok com relação aos pais, mas eu preciso com relação aos alunos também esteja previsto. Doutora, eu não sei. Então, peque pelo excesso, faça o termo de consentimento, porque a gente eventualmente precisaria apresentar que esses dados, ele vai ser utilizado, porque você vai determinar para que você está utilizando, qual é o intuito da conversa. É para disponibilização de comunicados, é para disponibilização de conteúdos pedagógicos. Outra situação que eu procuro dizer, cuidado com a linguagem, cuidado com a exposição dos alunos. Nunca trate de uma falta disciplinar dentro de um grupo. Jamais exponha um aluno ou jamais exponha uma situação constrangedora que ocorreu em sala dentro do grupo, tá? Ainda que você possa falar assim, mas era de conhecimento de todos. Situações que possam eventualmente trazer qualquer tipo de constrangimento deve ser tratado à parte, de forma isoladamente, tá? Até porque eu procuro dizer assim, que às vezes ocorrem situações dentro de grupo de WhatsApp que cai efeito cascata, né? Começa um compartilhamento com o outro, de repente toma uma proporção que não se devia, tá? Então, assim, outra situação que daí eu vou te dizer que é decorrente até do Marco Civil da internet, a gente fala assim, você tem que ter o backup dessas conversas para manter, inclusive, o que é a integralidade, o conteúdo. Se eu tiver que apresentar isso judicialmente, eu preciso demonstrar que eu tenho a integralidade dessas conversas. E, principalmente, faça uma supervisão. Porque a gente sabe que 90% não é o dono do negócio que está interagindo com o aluno. Muitas vezes é um professor, ou às vezes é um coordenador que está interagindo para transmitir alguma informação. E às vezes acontece, principalmente para aqueles que não têm o grupo fechado, a troca e perde-se o tom dependendo da demanda que vem. Porque como é relacionamento, é uma ferramenta de relacionamento, às vezes vem o que? A resposta, né? Então, a gente sempre tem que mantendo o quê? O bom tom
para utilizar a linguagem adequada.